até o gabarito aí já, ó. Vocês não podem ver o gabarito. Não vou quebrar o seu galho. Porque eu jogo duro. Você tem que fazer, né? Não vou quebrar o seu galho. Vamos lá. Alô, você? Tá na área? Posso continuar? Posso continuar? Zuki Reflexo hoje. Já apareceu um pouquinho aí. Vamos bater nas questões. Hoje é as questões, né? Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, joga duro. Joga duro. Joga duro. O que é apelante? Não é apelante não, é porque o pessoal na hora de digitar aí acaba sendo apelante. Mas é adelante. Adelante é como não? Adelante é para frente, sempre, né? Adelante, para frente, né? Nada de papo de derrota. Com o Zuki não tem papo de derrota. Com o Zuki não tem papo de derrota, né? Que é só papo de vitória, só papo de adelante. Alô, 32 JC. Quem é do 32 jogando duro aí, ó? 32 JC. Minha casa, já passei por lá, né? 32 JC. 32 JC. Vamos lá então. Vamos jogar duro. Vamos jogar duro, vamos jogar duro. Se completa aqui, pessoal chegando. Convido os amigos aí pra gente continuar. Convido os amigos. Seguindo meus passos, né? Valeu, mano. É isso aí. Grupo Dom Pedro I fortalece o Planalto Central. O jogo é duro lá no 32. Com a data do aulão de Pernambuco, um dia antes da prova, né? Todo mundo tá sabendo dessa. Vamos fazer um aulão em Goiânia, ó. Vamos fazer. Espera sair o concurso de Goiânia aí. Caravana policial vai invadir. Legal. Bacana? Vamos lá, Goiânia. Alô, Goiânia, né? Foi bacana a nossa palestra em Goiânia. A gente jogou muito duro em Goiânia. Legal. CFO Grão Curso, professor. CFO Grão Curso. O Jefinho, CFO Grão Curso. Foi meu aluno lá, CFO Grão Curso. Um abraço pro Jefinho. Joga duro. Né? Legal, então. Vamos continuar? Vamos continuar? Goiânia foi top, né? A palestra foi top. Vamos continuar então? Vamos lá. Então, né? Vamos lá. Questão 11, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Não, eu fiz até a questão 7, não foi isso? Tá, tava aqui na questão 8. Tá, então na questão 8, né? Não vou comentar porque tá lá na outra live, lá, só você olhar. Caiu aqui, eu voltei. Perceba bem que a questão a questão está correta, porque ela faz referência à tortura do encarcerado. Então perceba bem que na tortura do encarcerado eu tenho que ter apenas o dolo de torturar. Veja que não há aquela necessidade daquele dolo específico, né? Não há aquela necessidade daquele dolo específico. Ou seja, não é, por exemplo, como exige, né, lá o artigo 1º, inciso 1, a linha A da tortura à confissão. Perceba bem, tortura à confissão tem que ter o dolo, aquela finalidade específica de obter uma informação, declaração, confissão da vítima. Perceba lá na tortura crime, né, lá na letra B, a linha B, perceba bem que lá eu tenho que praticar uma ação, não é isso? Para provocar, com a minha finalidade, provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Se for contravencional, perceba que não entra, porque faz referência à natureza criminosa, né? Então, o examinador adora jogar contravenção aqui, fica esperto, legal? Tranquilo? Jogando duro, jogando duro aqui nas questões, bacana? Legal, então lá no item 8, né? Aqui na questão 8, perceba bem que a questão está correta. E eu aqui disse, né? Veja que não há necessidade de um dolo específico, não que se refere à tortura do encarcerado. Bacana? Tranquilo? Isso, provocação ou omissão de natureza criminosa é o que se refere aqui à tortura crime, né? Se o examinador colocar lá provocar ação ou omissão de natureza contravencional, questão errada. Você não vai cair numa pegadinha dessa, né? Tá certo? Ele fala crime, né? Por isso que o nome é tortura crime. E você tem que entender, professor, mas como assim? Porque você tem infração penal, né? A infração penal, perceba bem, ela se divide em crime e contravenção. Crime e contravenção são espécies de infração penal. Legal? Bacana? Tranquilo? Contravenção penal, professor, também chamado de crime vagabundo,
E, professor, agora eu dei uma risada. Cuidado, não ri não, hein? Contravenção penal, apesar de não ser, aí tem uma roupagem de crime, né? Perceba que há diferença entre a contravenção penal e o crime. Perceba bem que o examinador, né? Examinador não, algumas doutrinas chamam, né, a contravenção, isso, liliputiano também, chama a contravenção, né, de crime vagabundo. É o crime vagabundo. 99% crime e 1% vagabundo. Isso, crime é não. Perceba, eu tenho uma live que a gente trabalha isso aí, né? Não vamos sair aqui do foco não, senão daqui a pouco eu fico viajando. Eu me conheço. Quando eu começo a jogar duro demais, eu já chamo logo no crime vagabundo. O que é um crime vagabundo? Ah, moleque, é a contravenção penal. Professor, você é danado, hein? Você é danado, hein? A galerinha aí é a Júlia, né? Ó, Júlia, não, mas esse aí é o meu pessoal que já me acompanha há um tempo. Eles estão jogando duro, eu tô apostando muito neles, né? Estão voando muito alto, eles têm um tal chamado Zucderno. É por isso que você tá falando assim, estão afiados demais, eles têm o Zucderno, né? E essa do crime vagabundo é isso, é do Zucderno lá das antigas. Isso, crime vagabundo. Vamos lá então. Crime anão, né? Tem lá no Zucderno. Eles ficam rindo, né? Eles ficam rindo. A menina elogiou, eles ficam todos rindo. Tá lá no Zucderno, eles estão jogando duro. Vamos lá. Questão 8, né? Questão 8, a gente considerou correta a questão. Bacana. E a gente vai avançar. Legal? Bacana. Legal. Zucderno retro. É isso aí. Retrô. Zucderno retrô. Vamos lá então. Questão 9. Questão 9. Questão 9. Outra coisa também, antes mesmo de passar para a questão 9, veja que aqui a gente resolve a questão e dá uma aula ao mesmo tempo. Fica esperto que lá na tortura do encarcerado, duas coisas que não são exigíveis. Perceba bem. Primeiro, a finalidade específica. E segundo, muito esperto com isso aí, tá? Não, na verdade, 3 pontos que eu vou chamar a sua atenção. Primeiro, não há necessidade da finalidade específica. Primeiro. A segunda, não há emprego da violência e grave ameaça. Beleza? Não há emprego da violência e grave ameaça. Segunda. Terceira, se liga na terceira. Beleza? Se liga aí na terceira. Legal? Não há necessidade de que o sofrimento seja intenso. Claro que você pegou uma caneta, você anotou tudinho aí, jogou no encarcerado, jogou uma setinha e começou a anotar, né, mano? Você não é bobo. Então, veja bem que na tortura do encarcerado não há necessidade de um dolo específico. Você tem que ter dolo, mas não precisa ser específico. Perceba bem que não há violência e grave ameaça, não são elementares, beleza? Da encarcerado. E outra situação muito interessante é que na tortura do encarcerado, veja que basta o sofrimento físico ou mental. Não há exigência do intenso sofrimento, como ocorre lá na tortura castigo. Bacana, tranquilo? Legal? Legal! Bacana, então a gente vai avançar. Legal? Isso, vamos ficar esperto aí, tá? Vamos ficar esperto. Questão 9. Questão 9. Questão 9. Vamos lá. A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de discriminação religiosa, pois, sendo laico o Estado, este não pode se imiscuir em assuntos religiosos dos cidadãos. Perceba bem, tá? Vou levantar aqui, senão tá bom, né? Zuki jogando duro uma hora dessa. Zuki, você dá uma aula. Perceba bem que artigo 1º, a linha C. Artigo 1º, a linha C. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego ou violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Perceba que ele trata da tortura discriminatória. E na tortura discriminatória, ela pode ocorrer em razão da discriminação racial ou religiosa. Se liga que o examinador ele vai montar a pegadinha. Professor, como assim vai montar pegadinha? Ele vai montar pegadinha porque ele sabe que você estudou algo ligado à procedência nacional. Algo ligado à procedência nacional. Ele sabe que essa procedência nacional está na sua cabeça. Bacana? Aí o que ele vai fazer? Travou? Travou não? Não, né?
Não, né? Travou não, né? Bacana. Aí o que o examinador vai fazer? Ele vai trazer a procedência nacional. Tá na sua cabeça? Tá. Sabe por que tá na sua cabeça? Porque você estudou a lei de racismo. E lá na lei de racismo, veja que a procedência nacional, né? Veja que ela é uma das formas, né, que você tem lá na conduta, do racismo, não é isso? Para caracterizar o racismo, né? Veja que a segregação, né, levando em consideração a procedência nacional, você tem o racismo materializado. Aí ele vai pegar a procedência nacional de lá do racismo e vai tentar dizer o seguinte: aquele que pratica tortura, levando em consideração a procedência nacional do indivíduo, pratica a tortura discriminatória. Professor, não estou entendendo. Perceba bem que é até uma discriminação. É até uma discriminação, mas não é a discriminação, né, necessária para jogar aqui no crime de tortura. Então, se o Tício ele vem andando, né, na direção do Mévio, o Mévio olha para o Tício e fala: olha, Tício, você tem origem de ser uma pessoa lá do Nordeste. Eu não gosto de nordestino. Eu vou te torturar por isso. E começa a torturá-lo. Veja que eu tenho uma discriminação. Tenho. Veja que eu tenho até atos de tortura. Tenho. Mas eu não tenho a chamada tortura discriminatória para enquadrar aqui na linha C. Professor, não tem porquê. Porque a linha C fala que a tortura deve ocorrer em razão de discriminação racial ou religiosa. Entenderam ou não? Professor, o fato é atípico? Atípico não, irmão. Ele vai responder por lesão corporal, vai responder por lesão corporal grave, depende. Se tiver o dolo, inclusive, de provocar o resultado morte, vai responder por homicídio. Entenderam ou não? Agora, só estou falando que não pode entrar aqui na tortura. E numa prova discursiva, se cai uma questão dessa, você vai falar, né? Em homenagem ao princípio da legalidade, não é isso? Isso, princípio da reserva legal, né? Veja que, perceba bem que se não entrou aqui, não há que se falar em analogia no direito penal. Bacana, legal, tranquilo, né? Vamos ficar esperto então, nessa questão aí. Bacana? Cuidado para não. Ele pega a procedência nacional lá da lei de racismo e joga. Ele é mau. Ele é mau, né? Tá gostando, né? Pessoal do Rio, cadê o pessoal do Rio? O pessoal do Rio tá aí na área. O pessoal do Rio tá aí na área. Eu vou jogar muito duro, né? São 5 horas nesse ritmo. São 5 horas nesse ritmo lá no Rio de Janeiro. Olha, você tem que fazer a sua inscrição. Olha, você tem que fazer a sua inscrição. Eu estou falando o seguinte: a gente começa no Rio e termina em Pernambuco. A gente começa no Rio com a mega revisão e termina em Pernambuco. Professor, eu quero ir nesse aulão do Rio. Então você tem que mandar e-mail para aulãoadelanterio@gmail.com. aulãoadelanterio@gmail.com, tá certo? Lá você vai ter essas informações para o aulão no Rio, tá? Então é aulão no Rio, mais aquele complemento em Pernambuco no nosso aulão lá e partir para destruir o examinador na prova. Você vai lembrar de mim na prova, você vai lembrar de mim. Eu tô falando, você vai lembrar. Você já tá vendo que tá lembrando de mim quando você tá resolvendo questões, né? Você resolve uma questão, fala: ih, o Zuki falou isso aqui. Ou não é? Não é isso? Não é isso? É isso aí, né? A gente não está brincando. Eu não entrei nessa parada para brincar, né? Dentro da humildade, mas eu vim aqui para desenhar e dar carrinho. Vamos lá, então. Eu vou te ajudando a resolver a questão, né? Você está aprendendo, você está vendo aí como é que o examinador se porta, né? O CESP ele joga muito duro. Viu a questão lá do dolo específico? Né? Eu estou falando o que ele pode armar. Ontem a gente estava estudando aquela questão da tortura. Perceba bem, ele vai pegar a pena do abuso de autoridade, vai jogar na tortura. Ele vai falar que na tortura demanda de uma fundamentação na sentença para a perda do cargo. A gente trabalhou isso ontem, eu falei que não na tortura não, mas no abuso de autoridade, na lei de racismo sim, o juiz tem que fundamentar. Né? Ele vai fazer isso, ele vai trabalhar contigo nesse sentido aí. Tá certo? Bacana? Isso aí, né? Vamos jogar duro aí. Legal então. Professor, vamos andar. Pô, bacana, hein, professor? Estou gostando dessa aula aí, hein? É porque você não fala só certo e errado, não. Você vai e parece que você está dando a aula da lei. É isso aí. A gente trabalha dessa forma, legal? Eu vou jogar duro no Rio, esse é um compromisso meu. Bacana. Só para os fortes, né? Só para os fortes. No centro do Rio, né? Aulão no centro do Rio para todo mundo chegar. Perceba bem, o aulão vai ser lá no centro de convenção, centro de convenções da Bolsa de Valores, né? Um local confortável, água para o meu aluno, um café, isso aí já é por minha conta,
Tá certo? É, poltrona gostosa lá, o cara vai sentar, passar 5 horas ali ouvindo o Zuc, que ele vai levantar meio tonto e tal, mas vai falar, pô, mas pelo menos estava num local confortável, uma aula top. Isso eu garanto. Bacana? Legal? Isso eu garanto. Então vamos para o aulão no Rio. Quem for não vai se arrepender. Ele comenta com os amigos e tal, joga duro nesse sentido. Legal? Ar-condicionado, café, o jogo vai ser duro lá. Bacana? Vamos lá então. Zuc Lanche, né? Café e água no Zuc Lanche. Vamos lá então. Questão 9. Questão 9. Questão 9. Vamos para a questão 9. Beleza? Questão 9. Tá. Ah, tá. A gente estava aqui fazendo a questão 9, né? Vamos lá. Vou ler de novo. A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de discriminação religiosa, pois sendo laico o Estado... Professor, o que é laico o Estado? O laico é um Estado sem religião, né? É religião oficial, é laico. O Brasil é um Estado laico, ou seja, porque ele não tem uma religião oficial. Professor, mas aqui não é o catolicismo? Não, não é. Beleza? Não tem. Cada um, né? O cara vai escolher sua religião, vez que o Estado ele não pode adotar uma religião oficial. Bacana? É isso aí, né? Tá lá no preâmbulo da CF. Felipe jogando duro, é isso aí. Então, veja, aí ele fala assim, ó. Aí ele diz, né, que sendo o Estado laico, ele não pode, né, ter interferência em assuntos religiosos dos cidadãos. Perceba bem que a questão está errada, porque veja que a tortura discriminatória ela se dá em razão da discriminação religiosa e em razão da discriminação racial. Bacana? Legal? E eu chamei sua atenção porque o examinador vai querer jogar a procedência nacional, você vai dar uma rasteira. E outra coisa que o examinador também adora jogar aqui na tortura discriminatória é quando a tortura ocorre levando em consideração a opção sexual da vítima. Legal? Então, se você tortura a vítima levando em consideração porque essa vítima tem uma opção sexual diversa da sua, veja que é uma tortura, é até uma tortura, né? Atos de tortura, praticando, aí ensejando o sofrimento, mas não é a tortura para enquadramento aqui na lei de tortura, na lei de tortura, sobretudo lá do artigo 1º, a linha C. Por quê? Porque aqui a exigência do tipo penal de que a tortura, né, venha a ocorrer em razão da discriminação religiosa e racial, não há que se falar na discriminação aí, na questão homofóbica, beleza? Questão homofóbica não entra. Professor, fato atípico, eu falei que não. Falei que não. Como assim, professor? Sofreu, né, prática lesões, vai responder lesões corporais, lesão corporal grave, não é isso? Vai responder até por tentativa de homicídio, enfim. Legal? Então, mas não entra aqui na tortura. Bacana? Tranquilo? Fica esperto. Ele vai jogar. Ele vai jogar a opção sexual aqui. Você não vai marcar uma parada dessa correta. Legal? Bacana? Agora, fica esperto também. Se a questão disse o seguinte: Mévio, homossexual, não é isso? Subtraiu, não, foi abordado pelos policiais. Levado à delegacia, os policiais começaram a torturá-lo para que ele confessasse a prática de um delito. Considerando que a tortura, considerando que a lei de tortura não enquadra como tortura discriminatória, né? Levando em consideração a opção sexual da vítima, não há que se falar em crime de tortura. Aí você vai dançar. Professor, por que você vai dançar? Porque ele falou que a vítima tinha uma opção sexual diversa dos autores. Bacana, né? Mas perceba bem que a tortura não ocorreu levando em consideração essa opção sexual dela, não. Porque eu falei para você que a intenção era obter uma confissão. Tudo bem, não dá para enquadrar lá na tortura discriminatória. E também ele não foi torturado por isso. Muito embora, né? Questão linda essa, né? Muito embora ele tenha aí uma opção sexual diversa dos autores. Mas ele foi torturado para confessar a prática de um delito. Não há que se falar em tortura? Não, fala sim. Fala-se no crime de tortura, confissão, tortura, prova. Bacana? Então fica muito esperto numa questão dessa daí. Legal? Ele pode jogar uma situação, falar que
que a vítima tenha, né, a opção sexual diversa dos autores, né, e veja que, né, que a vítima aí é homossexual, e aí uma grande questão é que se falar que a vítima é homossexual e ele tentar te levar para erro, te conduzir a erro, né, o examinador fala que é o seguinte, olha, a vítima é homossexual e tal, mas a tortura foi praticada para obter uma confissão. Entenderam ou não? Então ele vai responder para a tortura à confissão. Bacana? Sempre lembrando que a tortura à confissão, tortura à prova, perceba bem, veja que é um, né, crime comum, muito embora ocorra mais no ambiente policial. Mas perceba bem que aquela mulher que começa a torturar o marido para obter uma confissão de um relacionamento extraconjugal, perceba que ela comete o crime de tortura. E veja bem que a tortura, né? Veja que o sofrimento é físico ou mental, não é isso? Então, se ela começa né, ali ameaçando o marido, né? Veja bem, né? Para descobrir aí, para obter uma confissão extraconjugal, responde na tortura. Na tortura confissão. Né? Veja que, né, aquela tortura psicológica, ameaçando o cara, querendo olhar o celular. Hã? Joga duro, né? E olha que não basta ele confessar, não. Veja que não há necessidade dele confessar, não. Né? Se ele, olha, torturou, ele sofreu. Ele vai levar o fato à delegacia, o delegado vai instaurar um inquérito, não é isso? Ação penal pública incondicionada. Olha lá, hein? Essas torturas psicológicas para obter uma informação da vítima. E veja bem que esse caso aconteceu o contrário. Inclusive em São Paulo, um marido foi proposto a ação penal, crime de tortura, porque ele estava torturando a mulher para obter uma informação de uma relação extraconjugal. Entenderam ou não? E isso, crime de tortura, né? Constrangeu, né? Veja que ele submeteu a mulher a sofrimento físico ou mental para obter essa informação. Bacana? Então, as adelantes, vocês ficam ligadas, né? Então, vocês ficam aí torturando o namorado para ele confessar. Aí o cara não fez nada e vocês estão aí apertando. Não pode. Beleza? Fica aí a dica do Zuc, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá na área? Travou? Travou não, né? Travou sim ou não? Não. Isso é muito importante. Tá, beleza. Isso é muito importante porque perceba bem, professor, você agora falou que a mulher, então como assim? A mulher também, mas a mulher não é policial? Mas perceba bem que o crime de tortura, a regra é que ele é um crime comum. Tá? E por ele ser um crime comum aqui no Brasil, eu já falei isso para vocês, a gente chama a tortura, né, de um crime jabuticaba. Crime jabuticaba. Como assim, professor, crime jabuticaba? Crime jabuticaba, porque é um crime, a forma da tortura como crime comum só tem aqui no Brasil. E isso, no direito comparado, a tortura sempre é um crime próprio, né, praticado sempre por agentes do Estado. Bacana? Legal? Aqui no Brasil, por exemplo, a mulher ela pode cometer um crime de tortura, né? Torturando o marido para confessar uma relação extraconjugal. Né? É aquele, por exemplo, devedor, né? É o credor torturando o devedor para obter uma confissão de dívida. Entenderam ou não? Isso, né? Então é por isso que é chamado crime jabuticaba. Jabuticaba só tem no Brasil. Então a tortura como crime comum só no Brasil. É por isso que é chamado de crime jabuticaba. Eu joguei duro, porque você fez uma revisão e você tem no Zucderno. Você tem no Zucderno a tortura, né? Dizendo a tortura é crime jabuticaba. Bacana? Então, vamos seguir? Vamos seguir, professor, vamos seguir. Questão, então, eu fiz a 9, né? A 9, questão errada, tá certo? Bacana, né? Então fica ligado aí na tortura homofóbica, né? Então, ó, fica ligado. Lá na tortura eliminatória, perceba que não configura quando for o quê? Levar em consideração procedência nacional, levar em consideração, por exemplo, questão social, né? Estou torturando fulano porque fulano é pobre. Não há que se falar na tortura discriminatória. Beleza? Na questão homofóbica também. Tranquilo? Fica então esperto aí que ele pode jogar essa pegadinha. Bacana? Legal então, legal.
Vamos lá então para a questão 10. Questão 10, vamos lá. Questão 10. Questão 10. Aulão Rio, Aulão Rio, Aulão Rio, né? Ailton Zucchi no Rio, dia 7 de maio. Você não pode perder essa aula, tá certo? Professor, eu quero informações dessa aula, eu quero participar. Você tem que mandar um e-mail para aulãoadelanterio@gmail.com. Bacana? aulãoadelanterio@gmail.com para você participar desse aulão. Né? Diversas questões a gente vai trabalhar de acordo com como eu estou trabalhando aqui, né? Tô falando baixinho, não tô botando aquele meu ritmo, pô, mandadão porque tá tarde. Bacana? Mas vamos lá então. Questão 10. Aquele que se omite em face de conduta tipificada como crime de tortura, tendo o dever de evitá-las ou apurá-las, é punido com as mesmas penas do autor do crime de tortura. Perceba bem que o artigo 29 do Código Penal, ele fala lá, ele descreve o seguinte, né? É a teoria monista, né? E ele fala o seguinte, né? O Código adotou a teoria monista. Veja bem o que diz o 29. Quem de qualquer modo concorrer para a prática do crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Muito interessante isso aqui, né? Veja que quem tem o dever de agir, né, no momento em que ele deixa de praticar a sua ação, ele acaba concorrendo para o crime, beleza? Em tese, né, esse que tem o dever de agir deveria responder juntamente com os autores da tortura, beleza? O que a gente chama aí da teoria normativa da omissão. Mas perceba bem que eu tenho aí uma exceção à teoria monista. Legal? Tem uma exceção porque o parágrafo 2º da Lei 9455/97, que tipifica lá a tortura, a omissão, perceba que é uma exceção à teoria monista. Por quê? Porque aquele que tem o dever de agir, né, ele vai responder pela tortura ou omissão e não pelo crime de tortura no qual praticaram aqueles autores que estão ali torturando a vítima. Professor, você está toda hora falando aquele que tem o dever de agir, mas não é o delegado? Também é o delegado. Também é o delegado. Também é o delegado. Você vai ver que a regra é que, quando esse fato ocorre, a prova até coloca, né? O delegado lá. Sempre o exemplo é o delegado. Mas você tem que ficar esperto que, muito embora seja um crime próprio, não é só o delegado, não. Não é só o delegado, porque aquele pai que visualiza a mãe torturando o filho, né, para obter uma confissão do filho ou para castigar o filho, e ele nada faz, ele tem um dever de agir, né, porque ele tem um poder familiar. Perceba bem que esse pai vai responder pela tortura ou omissão. Joguei duro com você, né? Então não fica no exemplo da o delegado é o delegado. Tudo bem. É sempre a questão apresenta o delegado e tal, né? A tortura do delegado. Que tortura do delegado? Não tem nada a ver isso. Tem que ver se o cara tem um dever de agir. É um crime próprio? É. Porque você tem que ter o dever de agir. O pai ele tem um dever de agir. Ele tem um poder familiar. Né? Então você fica esperto, igual lá na tortura à confissão. Você está sempre resolvendo questões, o policial está torturando o suspeito, a tortura e confissão. O policial está torturando o suspeito. Aí o examinador vai e coloca a mulher torturando o marido para obter uma confissão no relacionamento extraconjugal. Você não marca a tortura. Você não marca, porque você. Mas isso aqui, mulher, como é que a mulher. Você vai dançar, né, mano? Agora, se você é adelante focado, você vai trabalhar com técnico. Você tem que ser técnico, porra. Técnico, né? Veja que o artigo 1º lá da tortura à confissão, veja que não há que se falar em crime próprio. Então qualquer pessoa, pode ser a mulher, qualquer pessoa que esteja torturando para obter uma informação. Por exemplo, um repórter foi fazer levantamentos, né? Um repórter investigativo foi fazer levantamentos no Morro Carioca. Os bandidos pegaram esse repórter, começaram a torturá-lo, para ele obter informação. O que você estava fazendo aqui no Morro? Aí começou a torturar. Os bandidos irão responder por tortura à confissão. Entenderam ou não? Entenderam? É nesse naipe aí. Né? Aulão adelante rio@gmail.com, né? No Rio eu vou para destruir. É nesse nível aí. Entendeu? No Rio eu vou para destruir, né?
aulãoadelanterio@gmail.com. Você tem que fazer a sua inscrição lá. Beleza? Tranquilo, então. Então, veja que na tortura omissão, veja que é uma exceção, né? Lá até uma seção pluralística, uns falam dualista, enfim, a teoria monista. Bacana? Alguns falam pluralista, outros dualista, enfim, cada um falando, né? Bacana. Então, outra coisa que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte, já que a gente começou a falar da tortura omissão, a tortura omissão é tortura? Isso. A tortura emoção é tortura? Sim, professor, é tortura. Perceba bem que, muito embora seja uma modalidade de tortura, perceba que a tortura omissão apenas é detenção. Perceba que a tortura omissão não é equiparado a hediondo, corta para mim. Perceba que a tortura omissão não é equiparado a hediondo. Legal! Bacana? Tá? Fica ligado então. Bacana então, tá? Então vamos aqui na 10, né? A 10 fala o seguinte: aquele que se omite em face da conduta tipificada como crime de tortura, tendo o dever de evitá-las ou apurá-la, é punido com as mesmas penas do autor do crime de tortura. Não é punido, veja que lá na tortura omissão eu tenho pena de detenção, não é isso? Detenção de 1 a 4 anos. E lá nas outras modalidades de tortura, você vai verificar lá que a pena é de reclusão, né? Veja que lá você tem a pena de reclusão, reclusão alta, tortura castigo, né? Reclusão aí de 2 a 8 anos. Legal? Então, veja que não recebe a mesma pena, né? Veja que não recebe a mesma pena. Bacana? Tranquilo? Legal, então, o professor jogou duro. Eu estou sempre jogando duro, né? Estou sempre jogando duro. Você está... Entenderam? Viu como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar assim. Então, veja que nas outras modalidades de tortura, perceba bem, eu tenho aí, ó, reclusão de 2 a 8 anos. Legal? E lá na tortura omissão, que é o parágrafo 2º, eu tenho detenção de 1 a 4 anos. Lembrando sempre que na tortura omissão, veja que é um crime equiparado a hediondos. E outra coisa também importante na tortura omissão, perceba bem que eu dei o exemplo do pai, não dei? Sim ou não? Eu não dei o exemplo do pai, sim ou não? Sim ou não eu dei o exemplo do pai? Dei, não dei? Coloca aí, professor, você deu o exemplo do pai. Sim. Tá, mas fica ligado agora num detalhe. Fica ligado. O delegado chegou no local, o cara estava sendo torturado. Isso. O delegado chegou no local e o cara estava sendo torturado. O delegado nada fez. Estou dando um exemplo agora de delegado. Só um exemplo, porque não precisa ser delegado. O delegado nada fez. Veja que o delegado vai responder por tortura ou omissão. O delegado chegou no local e a vítima estava chorando. O delegado, o que houve? Não, os policiais me torturaram, inclusive tinha testemunhas que visualizaram. O delegado nada fez, vai responder por tortura ou omissão. Professor, mas ele, caramba, como é que ele ia impedir se já ocorreu? Sim, mas perceba bem que o parágrafo 2º diz o seguinte, né? Vai lá, tortura ou omissão. O parágrafo 2º diz o seguinte: aquele que se omite em face das condutas quando tinha o dever de evitar. Então, professor, mas ele não tinha mais o dever de evitar, já tinha acontecido, sim. Mas perceba bem que a lei fala evitá-las ou apurá-las. Ou seja, evitou? Não. Tudo bem, mas chegou no local. Mas ele apurou o que ocorreu? Ih, professor, não apurou não, então vai responder por tortura ou omissão. Bacana? Então, se já ocorreu o fato, ele tem que apurar. Se não apurou, responde na omissão. Se está ocorrendo o fato e ele nada faz, vai responder aqui na tortura ou omissão também, beleza? Então é evitar ou apurar, beleza? Não há que se falar aí na prevaricação, né? Veja que aqui eu tenho uma lei específica, né? Não vamos ficar ligado, bacana? Tá. Outra coisa que eu vou chamar a sua atenção, eu falei, agora se liga só no que eu vou falar, vamos prestar atenção. Eu falei que o pai pode responder na tortura ou omissão, sim ou não? Eu falei que o pai pode responder na tortura ou omissão, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Né? Eu falei que o pai pode responder na tortura ou omissão, sim ou não? Sim, bacana. Perceba bem, fique esperto. Sim, mas fique esperto. Fique esperto. O pai vai responder na tortura ou omissão? Isso. Vamos lá. O pai vai responder na tortura ou omissão, perceba bem, né? Quando ele não evita o fato.
porque ele tem o dever de interromper aquela tortura em decorrência do poder familiar. Então, se ele está lá e a mãe está torturando, e olha que a mãe tem que torturar, ou no caso da... Vamos aqui no ar-condicionado. Pessoal, se der uma parada aí, eu vou voltar, hein? Porque o telefone começou a dar um tilt aqui, vai querer desligar, mas eu vou voltar. Tá? Bacana? O que eu quero falar com vocês? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui no ar-condicionado. Isso aí. Vamos ver se eu seguro aqui na temperatura. Segura a onda aí. Vamos ver se esfria. Isso. Vocês estão na área? Vamos ver se ele esfria aqui agora. Esse telefone tá dando uns vaciladas. É bom esse periscópio, é tudo ao vivo, né? Eu adoro esse periscópio. É tudo ao vivo. Chega aí, minhas folhas voou. Me ajuda aí. Pronto, vamos lá. Pronto, agora tá recebendo uma carga de vento aqui. Vamos lá então. Vamos lá. Bacana. Então, olha só. Aqui é Zuki detalhista, coisa que você nunca viu na lei de tortura. Eu trabalho com você, porque eu jogo duro. Perceba bem que eu falei que o pai pode responder na tortura. Ele vai responder na tortura omissão se ele chega num local, por exemplo, a mãe está torturando o filho, né, para obter, com a finalidade de castigá-lo. Perceba bem que a mãe está cometendo um crime de tortura-castigo, não é isso? Aí o pai chega lá, visualizou aquilo, ele tem um dever de agir e nada fez. Ele vai responder na tortura omissão. Vamos supor que ele já chegou no local e o filho está chorando. Ele, meu filho, por que você está chorando? Olha que ele, né, tem sinais de tortura lá, de ordem física, né? Veja que no caso aí essa tortura deixou sinais de ordem física. E ele pergunta, meu filho, o que aconteceu? E olha que tem até testemunhas. E aí diz o seguinte, olha, minha mãe estava me torturando, né? Como uma forma de aplicar castigo. E o pai toma conhecimento daquilo. Perceba bem que o pai não apura aquele fato. Eu pergunto para você, será que esse pai vai responder pela tortura omissão? Perceba bem que aí o pai não responde. Quando o fato já ocorreu e o pai toma conhecimento, não há que se falar em responder pela tortura omissão. Professor, mas como não? Mas o delegado não responde? Sim, mas o delegado tem o dever de apurar, a polícia apura. Pai não apura, joguei duro com você. Joguei duro com você porque quem apura infrações penais é a polícia, por isso que o delegado responde. Bacana. E o pai? Pai não. Né? Pai, ele tem que evitar. Se já ocorreu, joguei duro. Joguei duríssimo, né? Pai não. Se já ocorreu, não há que se falar que o pai responde, beleza? Se não restou ocorrência, tudo bem, mas tortura omissão ele não vai responder, porque ele não tem a obrigação de apurar, tá? Então, no que se refere à obrigação de apurar, aí entra só o delegado. Bacana? Porque apurar crime é a polícia. Joguei duro, né? Joguei duro. Se ligaram nessa? Não quebra pro Zuki, né? Fala, Zuki, né? É isso aí. O pai não tem obrigação, dever de apurar não tem. Ele tem o dever de impedir, mas de apurar não. Entenderam? Diferente do delegado. O delegado tem o dever de impedir e tem o dever de apurar, né? Apurar crime. Legal? É um crime próprio. Não, tudo bem. Próprio porque o pai tem que ter o pátrio poder. O pátrio poder, ó, desculpa a minha época de concurso. Olha, eu tenho esse negócio de pátrio poder na cabeça. Agora é poder familiar, né? Sempre falava pátrio poder quando eu estudava. O delegado, ele tem um poder, o pai tem um poder familiar. E o delegado, né, perceba que ele tem a função, né? Veja a função lá de investigar. Isso é um crime próprio, beleza? Mas quando fala evitar, aí você se liga. De apurar, quem tem que apurar crime é a polícia. O delegado aí entra. Mas o pai não entra porque ele não tem o dever de apurar. Joguei duro, né? Aulão,
auladelanterio@gmail.com. Eu quero do jogador do pessoal do Rio, primeiro que eu sou carioca, então eu quero jogador, que eu quero, sabe, pessoal aqui de Brasília, eu deixo, né, minha galera aqui de Brasília, que o pessoal joga muito duro, eles são concorrentes fortes, eu tenho que falar isso para vocês, essa é a verdade. O pessoal de Brasília é um pessoal muito bem preparado, é um pessoal, porque não é só eu não, tem diversos professores aqui, eles jogam muito duro, né? E eu quero dar também, né, passar essa preparação para a galera do Rio, que está fazendo concurso fora, não é isso? É uma outra visualização, uma outra didática, por isso que eu estou forçando nesse aulão no Rio aí, bacana. Veja que se vocês perceberem, a gente está fazendo de tudo para ter um conforto, né? Veja que a gente claro que você tem uma visão, você também, né, você tem também a visão econômica, mas não é só isso. Tanto é que você tem uma contraprestação ao aluno, né, um serviço de qualidade, um local, um centro de convenções na Bolsa de Valores. Veja que o importante hoje que a gente está visualizando é o conforto para o aluno e deixar esse aluno adelante. Né? O Rio, eu sou do Rio. Aí, né? Aí o pessoal de Brasília, me desculpe, mas o coração do Rio também, né? Quero que o meu pessoal do Rio também venha jogando duro, para falar, o pessoal do Rio joga de duro demais, mano. Os caras não brincam não, né? É isso aí. Pernambuco tá jogando duro também, o Zuc vai começar a ir pro Nordeste aí, a gente vai começar a jogar duro, bacana? Ainda não tive a oportunidade de dar um aulão aí no Nordeste. Legal? O primeiro aulão vai ser na véspera da prova. Então tô falando esse pessoal que já tem aula comigo direto. Bacana, vamos seguir então, aulão Pernambuco, www.sabermaisdireito.com, né? www.sabermaisdireito.com. Vamos lá então. Questão, vamos lá avançar? Vamos lá, professor. Bacana essa, hein? É isso aí, né? Então a gente fez aqui a questão 10, não é isso? A gente fez a questão 10, já fez a 9, né? 9, já fiz. Nós já fizemos aqui a 10. Isso, professor, fizemos a 10 agora. Então, vai aí, professor, tá certo? Deixa eu ver. Aquele que se omite em face da conduta tipificada como crime de tortura tem um dever de evitar ou apular, é punida com as mesmas penas do autor do crime de tortura. Isso aqui eu já falei. Tá errado, né? Exceção da teoria monista, a gente já conversou. Beleza, vamos para 11. É porque eu pego uma questãozinha aqui, eu detono, já puxo o link, já venho trabalhando logo tudo, que eu jogo logo duro. Vamos para 11. A lei que define a tortura, o crime de tortura, ou a tortura, a lei que define a tortura combina a pena mais grave na hipótese de a conduta resultar em morte. Aqui é boa essa questão, tem que ficar esperto. Né? Vamos lá? Vamos lá. A lei que define a tortura combina a pena mais grave na hipótese de a conduta resultar em morte. Assim, se durante a tortura o agente resolve matar a vítima, por exemplo, a tiro de revólver, deverá ser aplicada a lei especial. Pessoal, o cara está torturando. Ele está torturando. Aí, no meio da tortura, o dolo dele muda. Ele começa a praticar um crime menos grave, né? Ele inicia com um crime menos grave e depois muda a ideia na cabeça dele para praticar um crime mais grave. Perceba bem que aí está materializado o que eu vou chamar de progressão criminosa. Progressão criminosa. Professor, mas não seria um crime progressivo ou não? Crime progressivo é aquele crime, né, que necessariamente o agente vai praticar um crime meio para chegar, eu diria, ao crime final. Como, professor? Homicídio. Primeiro eu pratico a lesão corporal para depois chegar à morte da vítima. Professor, mas caramba, quer dizer, mas vem cá, se tomar um veneno, perceba bem que ali eu também tenho lesão. Né? Veja que a lesão corporal, ela não é só aquela lesão que deixa vestígio de ordem física. Entenderam ou não? Né? Então, é interessante isso, né? Veja que a ingestão de veneno também é a provocação aí da lesão corporal, né? Jogar duro, que eu pego tudo e trabalho dentro da questão, trago o direito penal para mim, né? Então, aqui, perceba então que eu falei aí, isso é crime progressivo. Crime progressivo, né? Então, crime progressivo, eu
tenho que praticar um crime e meio para chegar ao final. Eu tenho que lesionar para provocar a morte. Isso é crime progressivo. Quando eu pratico uma conduta e no meio da conduta eu tenho a intenção de praticar um crime mais grave, eu começo a torturar para obter, né? Vamos lá, estou torturando. Aí no meio da tortura, eu quero matar essa vítima. Perceba bem que aí eu tenho a progressão criminosa. Eu tenho a progressão criminosa, tá? Isso é progressão criminosa. Professor, e essa morte? Perceba bem que a morte na tortura, tá? Tortura qualificada pela morte, veja que a morte ela tem que ser culposa. Como assim, professor? Eu estou torturando o Tício para que ele venha confessar a prática de um delito. Rapaz, eu não queria, ele acabou morrendo. Morreu. E aí, professor? Olha, eu tinha intenção nessa morte? Não tinha, eu só queria torturar. Então, perceba que ele vai responder pela tortura qualificada pelo resultado morte. Porque essa morte da tortura tem que ser obrigatoriamente culposa. A morte tem que ser obrigatoriamente culposa. Legal? A morte tem que ser obrigatoriamente culposa. Bacana? A morte tem que ser obrigatoriamente culposa. Legal? Legal. Porque se a morte for dolosa, veja que eu tenho aí o homicídio qualificado pela tortura. Como assim, professor? Se eu estou torturando alguém para obter a morte através da tortura, não há que se falar na tortura com resultado morte? Bacana? Na tortura qualificada pelo resultado morte. Porque a morte tem que ser culposa. Se eu estou torturando, eu quero que o cara morra através da minha tortura, veja que eu vou afastar a lei de tortura e ele vai responder pelo homicídio qualificado mediante o emprego de tortura. Legal? Bacana então? Tranquilo? Legal? Tá? Então fica muito esperto no que se refere aí à tortura qualificada pelo resultado morte. Beleza? É um crime préter-doloso. É um crime préter-intencional. Bacana? É um crime préter-doloso. Ou seja, dolo no antecedente e culpa no consequente. Legal? Tortura qualificada pelo resultado morte é um crime necessariamente préter-doloso. Legal? Bacana? Tranquilo então, né? Então a questão 11, veja que aqui está dizendo que vai se aplicar ali, deverá ser aplicada a lei especial. Peraí, tal. É errada a questão, né? Perceba que vai responder por homicídio, né? Perceba que vai responder por homicídio doloso. Assim, eu tenho um posicionamento, né? Tem outros doutrinadores aqui também têm esse posicionamento, no sentido de que, aqui, a meu ver, esse é posicionamento meu. Veja que né? Na minha cabeça, o cara tinha que responder, na verdade, era pela tortura, né? E além da tortura, o homicídio. Vamos supor que ele torturou aqui, a vítima não respondeu, mas veja que o simples fato dele ter torturado a vítima com aquela finalidade, não é isso? E a vítima, primeiro ele torturou, ele tinha essa finalidade, né? Veja que ele torturou com aquela finalidade, já praticou a tortura. E depois ele vem e mata a vítima, eu entendo que é concurso material. Entre tortura, confissão, vamos supor, e mais homicídio. Beleza? Tem gente que não, que acha que a progressão criminosa vai responder só pelo crime mais grave. Bem, aí, pessoal, tem gente que eu tenho esse posicionamento aí. Não, eu tenho concurso material, tá? Mas tem gente aqui que acha que deve responder pelo crime mais grave. Legal? Isso aqui a gente está dando debatido e tal. Bem, mesmo com o meu posicionamento, ou com o posicionamento de quem entende que deve responder pelo homicídio somente, veja que a questão ficaria errada. Por quê? Porque aqui ele fala, deverá ser aplicada a lei especial. No meu posicionamento, lei especial, a tortura mais o homicídio. Bacana? Deverá ser aplicada a lei especial? Sim, mas mais o homicídio também. Então, ficaria meio incompleta no meu posicionamento. No posicionamento de uma outra corrente, que entende que responde só pelo homicídio, também estaria errada, porque ali a questão fala que aplica-se a lei especial. Beleza? Eu entendo que seria concurso de crimes. Isso é meu posicionamento, mas estou falando para vocês que tem dois posicionamentos. Legal? Então,
Bacana? Tranquilo, então. Outra coisa muito importante, quando você fala lá da tortura qualificada, veja que a tortura qualificada, ó, vamos lá na tortura qualificada? Vamos lá, deixa eu puxar aqui que minha lei caiu, cara. Caiu aqui no chão. Peguei. Joguei duro. Aqui eu tenho que controlar o ar-condicionado. O professor está resolvendo as questõezinhas. Caramba, mas é muita informação, né? Ó, quando ele fala aqui, ó, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, será que essa lesão corporal ela tem que ser culposa ou dolosa? Ou, né? Como é que fica isso aqui? Veja que aqui você tem divergência. Tem gente que entende que tanto tem que ser dolosa e tem gente que entende que pode ser tanto dolosa como culposa. Beleza? Então aqui tem divergência. Agora, no que se refere ao resultado morte, o resultado morte tem que ser necessariamente culposo. Porque você tem lá o homicídio qualificado pela tortura, né? Então lá o homicídio doloso, né, qualificado pela tortura, então aqui o resultado de morte tem que ser necessariamente culposo. Não há que se falar em resultado de morte doloso, tá? Não há que se falar em resultado de morte doloso quando você, né, emprega a tortura. Não há que se falar em tortura qualificada pelo resultado de morte, beleza? Quando essa morte é dolosa. Se essa morte é dolosa, você tem que aplicar lá a teoria, você tem que aplicar lá o artigo 121. Bacana? Tranquilo? Tá? Qualificado, né? 121, parágrafo 2º lá. E aí você vai ter parágrafo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Bacana? Legal. Você tem julgado agora acho que é STJ, foi sim, STJ, entendendo que além que a tortura, né, enseja também a responsabilidade pelo crime de improbidade administrativa. Beleza? Julgado novo, legal? Eu também já falei do julgado do STF fresquinho, já falei nas questões anteriores, o STF entendendo que na tortura necessariamente tem que iniciar no fechado, isso é julgado de junho, né? Dá uma olhada na live anterior que eu comentei em relação a isso aí. Vamos lá então? Vamos lá, questão 12, né? Vamos para a questão 12. Eu pergunto para vocês, aulão do Saber Mais Direito, Zuc em Pernambuco, vamos detonar, tributária comigo. Rafael Novaes vai arrebentar lá no tributário, né? Pessoal, vocês estão sentindo que a equipe que está indo para Pernambuco está jogando duro? Que a gente está mostrando o trabalho como a gente vai fazer lá em Pernambuco. Quem acha que a equipe está jogando duro? Quem acha que a gente está jogando duro aí? Joga para mim. Fala aí, professor, joga para mim. Quem acha que a gente não brinca? É duríssimo, né, irmão? Então, aqui você não vai ter surpresa. O que você está vendo aqui é o que você vai ver lá em Pernambuco, só que lá vai ser o jogo mais duro ainda. Né, diversas questões a gente jogando e tal, chamando na jurisprudência. Quem percebe que a equipe, né, nossa equipe que a gente está levando lá, está super atualizada na jurisprudência? Vocês percebem a aula que eu dou? Vocês percebem que como eu desenho, como eu fecho na jurisprudência? Aí você começa a pensar e eu já dou a jurisprudência logo após. Não é isso? Dentro da humildade, porque se eu não souber, eu vou ler aqui na tela e vou correr atrás para você. Você está percebendo que eu venho com a jurisprudência? Pessoal, eu estou estudando forte para esse aulão. Eu não estou brincando, né? Às vezes tá vendo um pouco o Zuc aí nas lives, o Zuc está estudando. Ele vai vir jogando muito duro, né? Eu tenho uma responsabilidade com a sua aprovação. Bacana? Eu tenho uma responsabilidade com a sua aprovação, né? Então, para o STF, na tortura deve iniciar no fechado. Professor, mas você viu uma decisão do STF, do STF no que se refere aos crimes hediondos e equiparados, e a tortura equiparada, sim. É uma decisão do STF meio que louca, né? Depois de considerar inconstitucional lá na lei de crimes hediondos do início no fechado, em 2013, e em 2015 dá uma decisão especificamente na tortura, falando que na tortura tem que iniciar no fechado. E lá nos crimes hediondos, em 2013, ele falou que é inconstitucional. E agora ele fala não, que a tortura é um crime. Pessoal, loucura total. Bacana? Enfim, perguntou especificamente da tortura. Segundo a STF, nos crimes de tortura, o agente deve iniciar no regime fechado. Correto. Você tem julgado agora. Né? Tem julgado a primeira turma, beleza? A primeira turma do STF, deixa eu ver se eu tenho julgado aqui. Se eu não tiver, você vai buscar na net. Beleza? Eu tinha anotado aqui. Felipe, joga o julgado aí. Joga o julgado aí que você estava na aula ontem. Joga o julgado aí, Felipe. Felipe é o cara. Felipe é o Felipe das lives.
Joga o julgado aí de ontem, que eu dei do STF. Não, ele tá aí, ele tá deitado. Ele tá aí, meu irmão. Felipe, tu é guerreiro, irmão. Levanta logo aí, vai lá pegar esse julgado que tu vai varar a madrugada que tu joga duro. Ele vai jogar o julgado do STF 2015, entendendo que na tortura tem que iniciar no fechado. Bacana? Legal, vai jogar aí. Eu tinha esse julgado aqui, o Felipe agora tá deitadinho. Aí ele vai levantar aquele... É só botar uma live aí que fica todo doido. Ele sai correndo nas lives. Ah, aqui, eu já achei. Continua deitado aí, Felipe. Deixa eu pegar aqui. A HC. Aí, ó. Ah, ela aí, rapaz. A Laiane. Laiane é minha seguidora, hein? É HC 123 316 Sergipe. De 9 de junho de 2015. Concurso para Delta é 2016. Essa decisão é de 2015. Essa decisão é de 2015. Vai cair? Vocês acham que vai cair? Né? Vai cair, né? Então tem que ficar esperto, né? Vamos lá então. Vamos avançar? Questão... tá, 12, né? A gente fez, qual a questão que a gente fez agora? A lei que define a tortura, crime mais nova, tá, beleza. Tá, a gente fez a 11, vamos para 12 então. Bacana então, questão 11, errada, né? E aqui ó, a gente acabou aprofundando na questão, beleza? Eu vou para 12 agora. Vamos para a questão 12. Vamos lá para a questão 12. O policial civil, que após infligir forte sofrimento mental mediante... Vamos aqui. Policial civil que após infligir forte sofrimento mental mediante graves e reiteradas ameaças, exigindo que a vítima de um roubo reconheça determinado homem que tenha certeza ser autor do crime, comete o delito de tortura com a causa de aumento de pena. Perceba bem, o policial torturando a vítima de roubo para que a vítima venha reconhecer um autuado, né, um suspeito. Peraí, mas a tortura... Professor, mas a tortura confissão não é o policial torturando o suspeito? Eu falei para você que você não pode ficar preso em exemplo. O exemplo é sempre o policial torturando o suspeito. Mas perceba bem que a vítima pode ser suspeito, a vítima pode inclusive ser uma vítima de um delito, né? Vamos supor, de um delito em que ela tem que reconhecer o autor desse delito. A Mévia, perceba, levaram um relógio dela, ela foi registrar a ocorrência na delegacia. Chegou lá na delegacia, o delegado: Mévia, vem cá na sala de reconhecimento. Não foi esses caras aí, não? Não, doutor, não foi não. Foi, Mévia. Não foi não. Foi, Mévia. Começa a torturar psicologicamente a Mévia. Ah, não. Foi, doutor. Foi sim. Não foi? Foi. Ah, tá. Tortura psicológica, né? Ela acabou sofrendo um sofrimento, né? Perceba bem. Ou ele começa a agredi-la para que ela venha reconhecer o suspeito. Veja que quem está sendo torturado agora é a vítima que foi à delegacia registrar a ocorrência. Eis que o delegado... Eis que quem torturou, né, pode ser o delegado ou o agente, não interessa. Veja que vai responder aí na tortura confissão. Bacana? Isso, já é tortura, na tortura psicológica já é tortura. Entenderam? Não? Então isso é muito importante, tá? No que se refere ao crime de tortura, confissão, veja que não precisa ser o suspeito da prática de uma ação criminosa, não. Ele pode torturar uma vítima para que essa vítima venha reconhecer alguém. Legal, bacana, tá? Então veja que a questão 12 fala o seguinte, né? O policial civil que após infligir sofrimento mental mediante grave e reiteradas ameaças, exigindo que a vítima de um roubo reconheça determinado homem que tenha certeza ser autor do crime, comete o delito de tortura com a causa de aumento de pena. Bem, comete o delito de tortura e veja pela condição dele de agente público. Perceba bem que aqui você vai ter aqui a incidência da causa de aumento de pena, não é isso? Causa de aumento de pena, tá? Prevista lá no inciso 1 do parágrafo 4º, causa de aumento de pena. Vai lá na sua lei, onde está dizendo aumenta-se a pena de 1/6, não está de 1/6 até 1/3, não está lá? Vai lá que o CESP adora alterar esse 1/3.
Vai lá que o SESP adora alterar esse 1/3. O SESP adora colocar metade. Vai lá. Aumenta. Vocês estão aí ou não? Isso, travou. Voltou. Voltou, né? Eu falei, voltou. Eu falei para você, pega a tua lei que tá resolvendo as questões, tá com a lei na mão, né? Voltou o som. Você tá resolvendo as questões, tá com a lei na mão. Não é isso? Depois na transmissão tu pode copiar as questões. Mas fica ligado no que eu tô falando. Tá madrugada, não posso falar alto. Né? Bacana? Isso. Bacana. Isso. Bacana. Eu tô falando o seguinte, vai na tua lei e coloca uma seta e fala assim, o SESP adora trocar isso aqui, adora trocar fração. Tá? Aumenta essa pena de 1/6 até 1/3. Ele vai jogar metade. O SESP vai jogar metade. É 1/3. Bacana? Essa pegadinha tem direto, o SESP usa. Beleza? Tranquilo? Isso. Vamos lá? Legal. Vamos lá então. Avança. Questão 13. Questão 13. Questão 13. Como é que é? Não entendi. Questão 13. É que agora eu tô falando aqui, tipo, com a boca quase aqui no telefone, aqui no microfone, entenderam? Porque eu não posso gritar. Questão 13. Vamos lá. Sendo crime próprio, o crime de tortura é caracterizado por seu sujeito ativo, que deve ser funcionário. Pô, eu já falei. A regra é que a tortura é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Tem algumas modalidades de tortura que realmente caracterizam crime próprio, como tortura-castigo, não é isso? A tortura do encarcerado, que o cara tem que ter o poder, a autoridade ali, a pessoa tem que estar se encontrar presa, não é isso? Veja lá, mas perceba que na questão na questão da tortura do encarcerado, na verdade, tem que falar para vocês o seguinte: alguns entendem que poderia que seria um crime comum. Na tortura do encarcerado, na verdade, você tem divergência. Porque há quem entenda o seguinte: o cara podia pagar o cara do sistema penitenciário, entrar lá no sistema penitenciário e chegar lá, pegar o cara e colocar o cara dentro de uma cela e fazer o cara sofrer. E esse, entenderam ou não? Uma corrente entende assim, outra corrente não, quem vai fazer isso é sempre funcionário público, porque o cara que está trabalhando lá, que tem contato com o preso. Então não há que se falar em crime próprio, não há que se falar em crime comum, é crime próprio. Tá? Na tortura encarcerada você tem discussãozinha, beleza? E também se falando, né, a vítima ela tem que estar ali presa, né? Tem essa questão também. Bem, o que eu quero falar para vocês, né? Outro detalhe importante, tá? No que se refere a seu crime próprio, eu já falei, né? Que a tortura só é crime comum aqui no Brasil, por isso que é chamado crime de jabuticaba. Isso aí a gente já falou também. Beleza? Então a questão está errada porque a tortura não é considerada crime próprio, né? É um crime comum e você tem algumas modalidades aí de tortura, como a tortura castigo, a tortura omissão, e caracteriza um crime próprio, beleza? Mas você vai ver que a regra da tortura é que a tortura é um crime comum, podendo ser praticada por qualquer pessoa. Tranquilo? Legal? Bacana, então. Legal. Vamos lá para 14, né, para a gente fechar. Augusto, com 24 anos de idade, mediante violência e maus tratos, impôs a Júlio, homossexual notoriamente conhecido, intenso e cruel sofrimento físico e mental, em razão do preconceito e da intolerância de Augusto pela opção sexual da vítima.
Nessa situação, Augusto praticou o crime de tortura discriminatória, conforme definido na legislação específica. Perceba bem, eu já falei sobre isso, essa questão de querer jogar a opção sexual da vítima, né, para caracterizar o crime de tortura. Perceba que opção sexual, muito embora você tenha tortura, muito embora a vítima tenha um sofrimento, muito embora você tenha a discriminação, perceba que o artigo 1º, a linha C, que trata da tortura discriminatória, não faz alusão à tortura homofóbica. Então, ele vai responder por lesão corporal, e aqui eu não botei a questão, né, para vocês dar uma lida. Aí, ele vai responder pela lesão corporal, enfim, ou até tentativa de homicídio, seja o que for, mas não há que se falar no crime de tortura. Bacana? Então, a questão 14, né, questão 14, errada a questão. Legal? Errada a questão, né? A gente jogou duro, pô, professor, legal, fiquei ouvindo sua voz e tal, e agora você jogou duro, você voltou, alô você, alô você, alô você. Bacana, então, pessoal, a gente fechou, né, essas questõezinhas de tortura, né, foram aí mais de 13 questões, né, 14 questões aí, a gente trabalhou desde ontem, né, a gente deu uma trabalhada boa, não é isso? Então, agora você já tem, né? Se com isso aqui, mais o seu material, mais o que você está estudando, você vai jogar duro, né? Claro que você hoje saiu mais forte, inclusive, tá certo? Como diz no Rio, saiu, viu como as questõezinhas, como você tem que ter maldade? Pessoal, o CESP é muito maldoso. O CESP é muito maldoso, essas questõezinhas. Se você não tiver antenado, você dança. Se você for com conhecimento básico dessa lei de tortura, você dança. Você dança. Porque aqui o cara brinca com pegadinhas aqui na tortura. Então, às vezes o cara assistir uma aula aí, já sei já da tortura. Não sabe. Né? Né? De detalhezinhos, né? Que aí eu levo na lei, ó, traz pra cá, cuidado, examinador. Então é por aí. Essa é a nossa finalidade. É a minha finalidade. Né? Tá sem áudio? Alô, alô? A fração, ele troca. Aquela fração lá eu falei pra vocês, né? Ele troca. Isso, ele troca. Ele troca. Aí tem que ficar muito esperto. Ele troca naquela fração, né? Que vai até 1/3. Já viu isso? Já falei na causa de aumento de pena. Ele troca. O CESP troca. O CESP coloca 1/6 até metade. Aí ele coloca as situações que realmente aumenta a pena, mas você esquece da fração. Bacana? Tá com um delay. Isso, 1/6 metade. 1/6 até 1/3. 1/6 até 1/3. Aí o CESP vai e coloca a metade. Beleza? Isso. Tem que. Cada um tem sua tática, né? Fica muito esperto aí. Beleza, então deu pra Aulão Rio, né? Aulão Rio. Quero essa minha galera aí, galera do Rio que tá me assistindo. Vamos jogar duro lá no Rio, bacana. Dia 7 de maio, estou preparando um material bacana, né? Outras questões, né? Essas aqui e outras, é claro. Você vai ter oportunidade de fazer essas questões comigo e fazer outras questões também que eu vou levar lá no Rio. São 5 horas de aula. São 5 horas de aula. Couro comendo. Aí eu não brinco muito quando eu estou dando aula. Tem gente que me conhece, assim, me vê um pouco. O pessoal que está acostumado comigo no presencial estranha um pouco, né? Quando eu dou aula aqui no Periscope, eu sou mais descontraído, mas na aula não tem tempo. Então na aula é pauleira, não tenho tempo, né? Não dá tempo para brincar, porque eu vou resolver mais de 90 questões, é isso? Eu vou resolver mais de 90 questões, no Rio. Então não vai dar tempo, né? Vai ser de 13 a 18, pauleira. A gente vai parar ali 20 minutinhos, tomar um café e tal e voltar. E aí é pauleira, hein? Né? Parte de ação penal, inquérito policial, provas, e traz pra cá, e tortura, e abuso de autoridade, e erro de tipo, vai ser tudo. Né? A parte de penal ali, claro, focado nas carreiras policiais. Se você estuda para MP, não, é outra parada. Lá é polícia, é delegado, agente, é isso, né? Eu não vou ficar, direito penal é um mundo, eu não vou ficar pegando coisa que não cai na prova de delegado,
Entenderam? Ou é aquelas paradinhas ali, né? Porra, parte geral toda, né? Top, legal. É isso. É isso. Parte especial, os crimes que mais caem. É por aí, né? Zuquiderno. Então você vai ter a tua aula no Rio, vai ter o Zuquiderno que você já tem meu, né, para a segunda fase. A gente agora, não sei se vocês perceberam, que agora eu estou pegando mais questõezinhas, né? Estou batendo nas questões e tal. Eu mudei um pouquinho. Notório jurídico na área, né? Notório jurídico na área aí. Alô, notório jurídico. Joga duro, notório jurídico. Acho que é o notório aí, ó. Alô, notório. Arroba notório jurídico. Arroba notório jurídico, né, parceiro? Notório jurídico é parceiro. Ô, notório, fazer uma aulinha lá no notório, né? Tu é parceiro, pô. Notório jurídico é parceiro do Zuc, né? Pô, já tá fechando, notório. Estamos fechando aqui. Notório jurídico é parceiro do Zuc, isso aí. Ah, tá. Pô, mas dá uma compartilhada aí, Notório, que eu tô lançando aqui o meu aulão. Notório. Dá uma... Valeu, Notório. Notório é parceiro, né? Que é todo mundo. Perceba bem, pessoal, que o pessoal aqui do Periscope, né? Cada um com a sua didática, mas não tem concorrência, né? Cada um visita a live do outro e tal. Isso é muito bacana, né? Eu visito aí a live dos outros professores, eles visitam a minha aqui. É que a gente vai jogando duro dentro da humildade. Beleza? Então vou deixar vocês dar uma descansada agora, beleza? Manda mensagem no Insta aí, a gente marca assim, tamo junto. Não, bacana, vamos marcar. Vamos marcar a aulinha do Zuc lá no Notório, né? Desenhar logo em carrinho, para quem não conhece. O cara vai falar, que é isso? É Zuc passando. Bacana. Se eu chego e tomo atenção sempre. E o canal do YouTube Zu. E o canal. Pessoal, o que acontece? Eu não tenho tempo. O que adianta eu fazer um canal no YouTube se eu não vou ter tempo para jogar o vídeo lá? Hoje eu conto com a colaboração do Hélio, que está aí, ó. O Hélio Martins, que por ele mesmo, ele pega e joga lá, entendeu? É tipo assim, por ele que joga para ajudar vocês. Tem o Lino, o Alexandre Lino, que joga lá. Eu não vou criar canal no YouTube, eu não tenho tempo para fazer essa parada. Um dia, quando eu tiver tempo, eu jogo lá, pego os vídeos lá dos outros canais, pego do Hélio, pego lá do Lino e jogo, mas eu não tenho, entendeu? Que eu vou ter lá o canal, professor, tá faltando esse vídeo. Pô, mas eu não tô tendo tempo, realmente. Não que os colegas tenham tempo, mas, tipo assim, eles de repente, durante o estudo, como eles estão assistindo as aulas, assiste de novo, ele pega e joga lá, né? Pra ver como é. Entendeu? Então, tudo campanha. Aí, ó, esse parceiro de Marinha, Romildo. Alô, Romildo. Que é Ames, né? Ames 89. Ó. Rapaz, a vida a gente passa por, né? Que já foi marinheiro também. Vamos queimar, né? Vamos queimar. Depois fui pra ESA. Tem história, bicho. EAMP, Escola de Aprende Marinheiro Pernambuco. Pô, top. É. Tudo 10 segundos com o dedo na tela. Bacana então, pessoal. Obrigado. Legal. Valeu hoje, né? Tá dando uma descansada. Eu vou ver se amanhã a gente pega ali Estatuto dos Armamentos, umas questõezinhas lá, tá? A gente vai ver aí. Então dá uma bombada nos coraçõezinhos. Não é isso? Bomba, 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 bomba. E a gente vai embora. Legal? Fechamos aí. Tô meio cansado. E a gente fecha. Beleza? Então, galera do Rio, hein? Galera do Rio. Porra, compromisso com o Zuc lá, hein? Convida os amigos aí no Rio, beleza? Convida os amigos, chama lá e tal. Pô, vamos lá na aula e tal. Legal? Qualquer coisa, qualquer problema tiver, entre em contato comigo no direct também, entendeu? A gente dá um jeitinho lá e tal. Bacana? Eu quero que todo mundo possa assistir às aulas, beleza? Dá uma divulgada aí no Rio, os colegas aí, para que eles possam ir. Beleza? A gente vai jogar duro nesse sentido aí. E professor, prepara uma live depois dos crimes contra a ordem tributária. A gente vai ver isso aí também. Valeu então. Vamos lá. Mete aí então. Mete aí. Eu vou no aulão do Rio. Todo mundo escrevendo aí. Eu vou no aulão do Rio. Joga aí. Eu vou no aulão do Rio. Joga aí. Pra fechar aqui. Eu vou no aulão do Rio. Todo mundo. Até quem vai e quem não vai. É isso aí. Joga duro, Felipe. Vamos lá, vamos lá. Aí tag. Aí, ó. Vamos lá. Joga aí.
Vamos lá, vamos lá. Cadê? Cadê a Brazuki?